Começamos há umas semanas atrás uma série sobre espiritualidade. Falámos que espiritualidade não é algo assim muito místico, muito assim, mas é algo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Então vimos que a espiritualidade basicamente é desenvolver o caráter de Deus em nossa vida, através de várias ferramentas, e hoje vamos falar de algumas delas. E na semana que passou falámos acerca de algumas virtudes que Deus colocou diante de nós, porque nós somos filhos, aqueles que são filhos de Deus. Pedro fala que nós temos preciosas promessas e que o poder de Deus nos tornou participantes da sua natureza. Então, por causa disso, nós podemos desenvolver virtudes, qualidades da nossa vida, como perseverança, como sermos pessoas que mantenham-se firmes no caminho que Deus tem para nós, porque acreditamos que esse é o caminho que Ele tem para nós. Falamos acerca da importância do domínio próprio, de sabermos controlar a nossa língua e a nossa boca também, naquilo que nós comemos, e quanto nós comemos e quanto nós bebemos. Falamos da importância de algumas coisas que são importantes como virtudes cristãs que Deus põe diante de nós. Sermos pessoas piedosas, que amam a Deus e que têm Deus como referência na sua vida. Hoje vamos iniciar a falar sobre a questão das disciplinas espirituais, como eu chamo, hábitos de gente espiritual. Então, são hábitos que nós temos de criar na nossa vida, que são importantes para que nós possamos desenvolver uma boa espiritualidade. E vamos falar hoje de 3, não é? Esta questão de hábitos é importante porque é a forma de nós nos podemos conhecer e relacionar melhor com Deus. Não é? Um dos tempos da minha vida importantes foi o meu tempo de serviço militar. Eu fiz tropa em Santa Margarida, para aqueles que não conhecem, que é perto de Abrantes, lá para o centro. E tem lá muita gente, não é? Aquilo era uma brigada, a Brigada Mista Independente, e dentro daquela brigada havia muitos quartéis, e um deles era o quartel dos comandos, onde eu fiz o meu serviço militar. E estava casado há um ano somente com a Jacinta, e nós não tínhamos normalmente o fim de semana, eles gostavam de nos dar o fim de semana fora do fim de semana. Então, aquela ideia de dar um fim de semana à terça ou quarta-feira, para que no fim de semana em que toda a gente estava em casa, nós estivéssemos lá no quartel, naturalmente a guardar a Brigada Mista Independente. Era parte da própria guerra psicológica que nós éramos preparados para ter. Não é? Mas durante esse tempo, uma das coisas que nos ajudava era escrever cartas. Alguém sabe o que é escrever cartas com menos de 30 anos? Com menos de 30 anos. Não, você não é. Agora, escrever cartas é uma disciplina curiosa para alguns dos mais antigos, não é? Na altura em que nem havia telemóveis. Como é possível? Havia um mundo sem telemóveis. Eu, na verdade, não tinha acesso a telefone, porque lá não havia, dentro do quartel, não havia hipótese de telefonar para ninguém. Parece outro planeta, não é? Mas era assim. Então, mas sempre que eu podia escrever para a minha esposa, sempre que eu podia estar perto, sempre que eu podia... Isso nos dava um tempo muito especial. Porque nós conversávamos, porque nós estávamos juntos, porque nós alimentávamos um relacionamento que era importante para nós. E naquela altura, ainda por cima, não tínhamos filhos, não é? Para nos distrair. Eles vieram nesse caminho. João nasceu, estava eu no serviço militar, ainda mais para a frente. Agora, o que é que são estes hábitos ou essas disciplinas espirituais? Há uma definição que há: disciplinas espirituais são disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual. Hábitos. O que é que são? Hábitos. Sabe o que é um hábito? É uma coisa que nós fazemos repetidamente. Então quero que vocês comecem a pensar, isto que vamos falar são coisas que nós devemos ter isto como algo para nós vivermos, hábitos em nossa vida. Hábitos de devoção e cristianismo experimental que têm sido praticados pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Alguns reparos, algumas considerações que eu queria fazer antes de entrarmos neste assunto. A primeira delas é que as disciplinas espirituais são práticas cristãs que demandam um esforço intencional e deliberado.
Ou seja, é algo que tu decides fazer e que tu te vais comprometer a fazer. Quer tenhas vontade, quer não tenhas tanta vontade. Não sei quantos de vocês acordam todos os dias, bem dispostos, de manhã, dizem assim, que bom que eu vou trabalhar. Sou tão feliz por ir a abençoar os meus amigos que trabalham comigo, para ser parte de uma equipa. Não sei quantos de vocês têm esta motivação todos os dias. Não é? Imagino que todos. Ou não. Mas vocês têm, claro, um hábito que vocês criaram, é ir trabalhar. E então, muitas vezes, há este esforço intencional. Então, disciplina espiritual também tem a ver com um esforço intencional. Eu nem todos os dias acordo assim, ai que bom que vou ler a Bíblia e orar. Às vezes não consigo ter esta boa disposição. Outra coisa que eu acho importante, antes de entrarmos no assunto, é um erro a negligenciar estas disciplinas, mas também é um erro cair no legalismo de fazer destas disciplinas leis, ou ainda passos para nós termos a salvação. Porque eu sou assim, porque eu faço isto, então eu vou ser salvo. Ou então eu vou ser mais santo do que os outros. Curiosamente, este foi o pecado dos fariseus. Por cumprirem tudo tão bem, mas tendo um mau coração, não conseguiam ser o que Deus queria que eles fossem. Então, nelas em si próprias não existe nelas mesmas, ou na obediência a elas, um mérito próprio. Mas são ferramentas para nos ajudar. E outra coisa importante, não é? Por isso é que eu digo, a prática dessas disciplinas não nos dão o mérito da santidade. Ou seja, mas ao mesmo tempo é como lançar uma semente. Se tu lanças uma semente, o que é que tu vais esperar? Que ela dê frutos. Então, quando tu lanças uma semente de disciplina espiritual, tu sabes que aquilo vai produzir fruto na tua vida. Mas não é meramente pelo ato de tu viveres aquela disciplina, tu vais ser uma pessoa mais espiritual. E esse é um dos problemas, muitas vezes, em algumas igrejas, em que tornam isto de uma forma tão legalista, em que as pessoas que fazem aquilo sentem-se superiores aos outros. Como se fosse possível uma pessoa santa ser superior ao outro. Entendem? Quando ela pensa que é superior ao outro, já perdeu a santidade. Ou seja, são coisas que eu acho que gostaria de falar antes de entrarmos no assunto, que hoje quero compartilhar convosco. Tem a ver com 3 disciplinas espirituais que hoje vamos começar. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Mas daqui a 2 semanas vamos voltar a este assunto em outras 3 disciplinas que eu queria partilhar convosco. Então, a primeira coisa que eu quero falar é acerca da leitura da Bíblia. Da importância de nós termos um tempo com Deus diariamente. Um hábito. Uma disciplina é um hábito. Um tempo com Deus para nós ouvirmos Deus falar connosco. Nós criamos na nossa agenda, no nosso dia a dia, um espaço na nossa vida para nós conhecermos Deus. E o que eu vos quero encorajar é verem a leitura da palavra, a leitura da Bíblia como uma oportunidade para tu conheceres o Deus que a mandou escrever. Ou seja, para tu veres o que está na sua alma, o que está no seu coração, para tu conheceres mais a Deus. E por isso nós encontramos tantos versículos que seria impossível escrevê-los aqui todos, mas escolhi alguns. Diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele escrito está. E qual é a promessa? Então farás o prosperar. Ou seja, há uma promessa, claro, que nós queremos é a última parte, certo? Quem quer prosperar o seu caminho? Agora, antes disso, temos que ir ao princípio, não é? O princípio é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite. E também não é só meditar, é só ter aqui os pensamentos, não é? Não ler por ler. Passar o vista, não é? Mas eu tenho aquele vocacional chato, eu estou a ficar um bocado aborrecido com ele. Não sei se acontece com algum de vocês, que se tu falhas um dia, aquilo depois
acusa-te e diz assim, não lês, e depois se quer ganhar pontos e qualquer coisa. Enfim, é uma coisa um bocado estranha. Mas há pessoas que querem fazer somente aquilo visto, não é? Não é para isso. É para, diz aqui, para fazer conforme tudo quanto não está escrito. Esse é o propósito. O propósito não é encher o nosso conhecimento, mas é transformar a nossa vida. Eu acho que é isto que nós temos que ver a importância da Escritura. Porquê? Porque é um Deus que nos escreve para dizer como é que nós vamos fazer as coisas bem. E esta deve ser a nossa perspectiva quando nós lemos. E também há aquele versículo lá que nós lemos lá no livro de João, que diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a verdadeira vida com Deus é conhecer a Deus. É conseguir conhecer de uma forma experiencial Deus. É por isso que a adoração é algo muito poderoso. Porque quando nós adoramos, nós nos conectamos com a essência de Deus. Nós conseguimos realmente pensar, porque nós hoje cantamos aqui nesta manhã, nós conseguimos pensar em quem Deus é, no seu grande poder, na sua grande majestade. E há tantos exemplos disso na Escritura. Esta ideia de conhecer a Deus, conhecer a sua vontade para a nossa vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreender, para corrigir. Ou seja, a Bíblia é o livro de Deus. Com ela podemos conhecer a Deus. Podemos aprender do caráter de Deus. Podemos conhecer o coração do Pai e do próprio Filho. O próprio Jesus Cristo disse que ela é alimento para a nossa alma, não é? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus traz direção à nossa vida. E por isso é que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, medita nestas coisas e ser diligente para que o teu progresso seja a todos manifesto. Quando nós vemos a Bíblia, Deus nos pode surpreender. Nesta semana eu estava a ler o Salmo 28. E Deus tocou muito a minha vida. Olha, abençoou-me para toda a semana. Foi aquela bênção mesmo, toda a semana. O Salmo 32 diz assim, tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramentos. E depois, o versículo que me tocou muito, o versículo 8, diz assim, vou ensinar-te e mostrar-te o caminho que deves seguir. E reparem o que diz a seguir. Guiar-te-ei? Sem se perder a vista. Não sei o que é que isto vos diz. Estava à procura de uma imagem para pôr isto aqui. Deus diz-nos assim, não é? Vou ensinar-te o caminho que deves seguir. E depois ele diz assim, vou-te guiar sem te perder de vista. Sabem o que é que isto está a entender? As duas uma. Ou nós vamos no caminho dele e ele não nos vai perder de vista, ou nós vamos no outro caminho e ele não nos vai perder de vista. Ou seja, o amor de Deus por ti e por mim é tão grande que ele não nos vai perder de vista. A imagem que me deu foi quê? Foi a imagem de um pai com um filho pequeno, não é? Que sai aqui da igreja, não é? Que sai aqui da igreja, que vira aqui à esquerda, que vai aqui para quando vem os carros, não é? E o pai não perde o filho de vista. Porquê? Porque o ama. E quando nós lemos a Bíblia, não é? Nós somos candidatos a conhecer a Deus. Nós somos candidatos a ser tocados por uma palavra de Deus. Agora, quando nós não lemos, nada vai acontecer. Um hábito essencial é que tu e eu desenvolvemos este hábito. Agora, e eu preciso de um método. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, hoje vou, abro a Bíblia aqui. Não consigo. Eu tenho que ter um método, tenho que ter um sistema para a coisa funcionar comigo. Talvez precise também de um sistema. Pode ser um devocional, nós temos alguns lá fora, vocês podem levar. Temos devocionais que as pessoas podem usar, há muitos aplicativos, não é? No telemóvel. Qual aplicativo vocês usam? Quem é que usa aplicativos para ler a Bíblia? Quais é que são? Uso o Verbo. Hã? E o Verbo. E o Virgin? Glorify. Glorify não gosto tanto. Eu faço também, mas é daqueles que quando eu falho ou quando eu não carrego nos botões certos, aquilo diz, não fizeste. Eu assim, não, eu fiz, só que não carreguei.
Mas há muita coisa ao nosso pão diário, há muita coisa que nós temos. Mas para mim é importante ter um método, ter um sistema. Alguns estão a ler a Bíblia pela segunda vez, completa, não é? Ou seja, pessoas estão é importante nós termos um sistema e para mim ajuda. Não é? Uma forma também nós lemos a Escritura é usando o método de estudo bíblico indutivo, que é basicamente observar o que o texto diz, por isso ler o texto, procurar compreender o que é que o texto está a dizer, interpretar, e a terceira coisa é aplicar. Ou seja, procurar ver como é que aquilo é relevante para nós. Porque a Bíblia não vai preencher o nosso conhecimento. A Bíblia é também e principalmente para transformar a nossa vida. A disciplina é um hábito intencional. Tu tens de criar este hábito na tua vida. Se eu tivesse a vida do pastor, aí eu conseguia criar este hábito. Esquece! O pastor também tem que criar um hábito, porque senão não vai ler a Bíblia. Pelo menos para a sua devoção. Vai ler a Bíblia para ensinar. Mas isto não conta. Conta para nós, como discípulos de Jesus. Então eu te quero encorajar a ter. Talvez não possas ter muito tempo, talvez comeces pouco tempo. Mas o importante é que tu comeces. E cria um hábito. Cria um lembrete no telemóvel. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa que te incomode. Mas te lembre que tu tens que ler a Escritura. Porquê? Porque se tu não lês a Escritura, tu não vais conhecer a Deus. Tu não vais saber quem Deus é. E claro, este é um hábito que é tão importante. Tão importante. Às vezes as pessoas pensam que aquilo que eu sei da Bíblia, aquilo que eu decorei da Bíblia, eu decorei quando fui para a escola bíblica, esqueço, eu decorei quando tinha principalmente meus 15 anos de idade. Porque eu lia a Escritura, eu tinha versículos em papéis que eu andava no autocarro, eu apanhava 12 autocarros por dia, 12, alguém sabe o que é isto? 12 autocarros. Era daquele tempo em que nós tínhamos 2 horas para almoçar e como bons portugueses íamos a casa, porque não havia dinheiro para comer nos restaurantes, íamos a casa a almoçar e voltávamos para o trabalho, não é? Eu pagava 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, tinha muito tempo no autocarro. Então eu tinha versículos bíblicos que decorava assim, com os meus 14, 15 anos. Foi aí que eu decorei a maior parte da Escritura que eu hoje conheço. Então eu quero encorajar, não é? A ler a Escritura, a tirar tempo para estar com Deus. A segunda coisa que nós vamos falar é como a oração. Né? A oração, e eu falo aqui, um filho que se aproxima do pai. E a oração é das coisas mais que podem ser mais autênticas e mais simples para fazer. A nossa vida tem que ser desenvolvida também com a oração. À parte das reuniões de oração que nós temos aqui na igreja, aos domingos pela manhã, às 9h30, também alguns se encontram às sextas-feiras, à noite aqui, e outros, nos seus pequenos grupos, têm tempos de oração. Também há um momento em que tu e eu temos que desenvolver estar a sós com Deus. A oração não é uma opção. Jesus, quando fala, ele diz, se orardes, mas ele diz, quando orardes. O que significa que ele tem claramente na sua mente que isto vai acontecer. Não é? Quando vocês orarem. Não é? E isto acontece em muitos versículos, em muitas partes da Escritura. Não é algo que, não é, se eu quiser. Não. Jesus já tinha na sua mente que um discípulo de Jesus vai orar. Não é algo opcional. Não é? Alguns dizem que a oração é chata. Se calhar, para eles. Na verdade, para vos ser muito honesto, quando há reuniões de oração, eu quase sempre nunca venho muito motivado. Vou ser muito honesto. Não venho com aquele desejo, não, eu vou orar. Não. Eu venho empurrado por uma coisa que é uma disciplina, que eu acredito que é importante para a minha vida, que é orar. E por isso eu venho. E sempre saio diferente. Porque orar, eu digo aqui também, é uma forma de amar. Uma forma de nós amarmos a Deus.
uma forma de nós cultivarmos um relacionamento com Deus. Não é despejar informação ou pedidos. Eu acho que muitos dos problemas das reuniões de oração é quando elas se tornam basicamente uma lista de pedidos que nós fazemos ao Pai. Não é? E claro, vocês percebem a maldade que isto tem. Com a maldade que é quando um filho chega à tua casa e diz ao pai e começa a derramar a lista de pedidos. Então diz assim, mas às vezes que eu sou um multibanco ou o quê? Há muitos de nós pensamos de Deus assim, não é? Em vez de desenvolvermos um relacionamento, desenvolvemos um negócio. E muitos pensam em Deus assim, como uma pessoa que nós vamos negociar. Se eu for uma pessoa que se eu orar muito, Deus vai me responder. Mas não, oração basicamente é um relacionamento. Um relacionamento. É interessante, algumas situações, vou querer fazer 2 livros que eu tenho lido sobre este assunto. Diz assim, no caminho bíblico para a espiritualidade cristã, eu creio que Deus, o nosso Pai, busca por filhos que o procurem, não por o que Ele pode e tem para oferecer, mas por quem Ele é e pelo prazer de estar com Ele, desfrutando da sua presença em momentos de comunhão e amizade junto de Deus. Às vezes eu acordo e digo assim, bom dia, Deus. Essa é bem educado, não é? Eu acho que abrir o nosso coração assim a Deus. Bom dia, Deus. Estou aqui. É bom estar contigo nesta manhã. E abrimos o nosso coração para Ele. A oração não existe para informar a Deus o que Ele já sabe a respeito das nossas necessidades, mas para gozar da alegria de experimentar a sua vontade justa e soberana, e no mais as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Claro que há espaço para nós abrirmos o nosso coração, quando nós vemos, já falamos da oração do Pai Nosso há pouco tempo atrás, e falamos da oração do Pai Nosso como um estilo de vida, no qual, no princípio, começamos pensando no Reino, no Rei, e depois, então, na segunda parte, pensamos em nós e nos outros. Mas o que basicamente nós precisamos de pensar na oração não é somente como uma lista de coisas, mas como um relacionamento. Eu gosto muito de pensar assim, a oração não muda Deus, a oração muda mim. Porque Deus não precisa ser mudado, nem convencido. Nós é que precisamos ser mudados e convencidos. Se calhar todos nós temos algumas experiências de oração. E realmente é assim, quer dizer, a oração vai nos ligar com Deus. E mais que tudo traz este descanso, esta confiança de que o nosso Pai está perto, de que Ele nos ouve, que nós estamos a ter um relacionamento com Ele, temos um Deus que está realmente atento. Você está à frente. E percebemos isto também na vida de Jesus. A oração na vida de Jesus era uma prática constante. Vemos tão claramente isso. Há muitas passagens que eu podia escolher, escolhi esta, não é? Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvir e eram curadas das suas enfermidades. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Porquê que o Filho de Deus orava? Ele era todo poderoso. O que é que ele pedia ao Pai? Eu acho que a não ser que ele vivesse na sua vontade. Porque ele podia todas as coisas. Eu acho que Jesus orava naturalmente para alimentar um relacionamento com o Pai, para que o seu coração pudesse estar sempre perto do coração do Pai. E o que ele nos mostra nesta passagem e em tantas outras é que a oração não é tanto uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, é uma questão de amor. Eu sei que tantas vezes esta é uma das áreas em que eu tenho que trabalhar mais na minha própria vida, em ser disciplinado a ter tempo de oração com Deus, a deixar que não sejam os problemas a parar-me, mas seja o amor a parar-me. Porque muitas vezes, quando nós oramos a sério a Deus, é quando as circunstâncias nos param. Mas eu acho que nada melhor do que quando o amor nos para. No caminho bíblico da espiritualidade diz assim, o relacionamento pessoal e íntimo com Deus é o assunto mais elementar, profundo e misterioso da nossa vida cristã. Já hoje cantamos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A importância de ser uma prioridade em nossa vida.
de realmente guardarmos o tempo para estar com Deus. Se formos ver Jesus, percebemos tanto que ele, nas alturas chaves, ele, para tomar decisões chaves, ele buscava a direção e a orientação do Pai. Passava noites em oração. Tomou decisões importantes. Enfrentou no cenáculo, no Getsemane e no Calvário. Jesus nunca disse: eu não tenho tempo, eu estou muito cansado, estou demasiado ocupado. E nós, que queremos ser seus discípulos, sempre devemos encontrar tempo. Todos os dias. Seja 5, 10, 20, 30 minutos. Eu lia os grandes homens de oração. Aqueles homens que se levantavam às 3 da manhã e diziam: eu nunca vou ser como ele. Quando eu lia a vida de Lutero e de alguns dos grandes reformadores, não é? Eu dizia assim: eu nunca vou ser como ele. Claro que eles não aceitavam às 11 da noite, está bem? Isso é outro à parte, não é? Mas de qualquer das maneiras, Deus nunca te vai pedir algo na vida de outro. Deus vai pedir-te a ti, na tua vida e nas tuas circunstâncias. A disciplina da oração é algo que tu tens de começar a praticar, começar pequeno e crescer. A última, porque estamos a chegar à hora do almoço, é sobre o jejum. Ok? O jejum é aquela disciplina espiritual. Eu pus aquilo a preto, pensava que estava melhor que branco, não sei. Jejum diz aqui desejo de Deus e da sua vontade. Esta questão de jejum é daquelas coisas que, quando eu penso, fico logo com fome. Não sei dizer com alguns de vocês, mas comigo acontece isso. Não é? E também eu acho que esta questão de jejum, eu acho que é um dos assuntos talvez mais, não diria controversos, mas se calhar menos entendidos da Escritura. A primeira coisa que eu quero vos dizer, o jejum, como a palavra fala, a palavra quando fala de jejum, a ideia é mesmo abstinência de alimentos. Ou seja, não fala de... Há pessoas que dizem que fazem jejum de telemóvel ou jejum de algumas coisas. Tudo bem, está tudo bem que façam, não há problema nenhum que façam isso, até é bom que façam. Mas isso não é jejum bíblico. O jejum bíblico tem a ver com comida. Carne ou peixe, ou seja o que for. Isso, eu gosto mais de peixe, por isso para mim. Mas o que acontece, quando nós vemos acerca deste assunto de jejum, percebemos que há várias formas, não é? Há o jejum absoluto, há o completo, que tem a ver com a abstinência de água e de alimentos, à exceção de água. Há o jejum normal, que é a abstinência de alimentos sólidos e líquidos, à exceção de água. E depois há o jejum parcial, que são a restrição de alimentos prazerosos, desejáveis ao paladar, um copo de vinho, um pequeno almoço, durante um período de tempo, chamado jejum de Daniel, que ele fez durante 21 dias. Não é? Há várias formas de jejuar. Não é? A pessoa não tem que dizer: eu tenho que ficar o dia todo sem comer. Não, ela pode estabelecer um tempo. Agora, a pergunta é porquê que ela vai fazer isto? E é isto que eu quero hoje desenvolver um bocadinho convosco também. No Antigo Testamento encontramos vários exemplos. O arrependimento, quando aconteceu com Nínive, na cidade de Nínive, com Jonas, não é? em que houve um arrependimento e um quebrantamento diante dos seus pecados, das suas transgressões. Também encontramos jejum associado àquele desejo intenso por uma resposta de Deus no livro de Esther. E é sobre ela que eu quero falar. É um livro que nós temos por acaso lá fora, muito pequenino, muito interessante, sobre repensar no jejum, de um pastor que esteve aqui em Portugal, sobre David César, que ele diz assim: o jejum é visto como um fortalecimento espiritual para encarar qualquer circunstância, até mesmo a morte. Esse preparo espiritual passou pela humilhação da alma, fraqueza exterior, para experimentar a força espiritual, esvaziamento pessoal, para ser cheio de coragem, ousadia e fé do alto. Não há nada como aquela passagem de Esther. Reparem bem Esther. Quando o tio dela lhe diz assim: vai, Esther diz ao tio: vai, ou primo, alguns chamam, vai e junta a todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia.
e eu e as minhas servas também jejuaremos. Agora reparem o que vem a seguir. E depois irei ter com o rei. E o que é que vai acontecer? Vai comigo. Ainda que é contra a lei, se morrer, morri. Percebe o que eu estou a dizer? O jejum não tem a ver com vitória espiritual. O jejum tem a ver com uma vitória na nossa vida, para nós ouvirmos Deus. Há muitas vezes que pessoas fazem como que uma barganha, como que um negócio com Deus. Eu faço o jejum, tu tens que responder. Não é isto que se trata. O jejum tem a ver com uma disposição interior para recebermos o que Deus tem para nós. Dizemos, Deus, eu estou desejoso da tua vontade, mais do que qualquer outra coisa. O jejum não tem a ver com mudar Deus. O jejum tem a ver com mudarmos a nós. Tem a ver com sabermos, claro, no autocontrole, sabermos verdadeiramente ter o nosso coração em Deus. Robert Foster diz assim, é forte a tentação de dizermos algo como jejum para conseguir que Deus faça aquilo que nós desejamos. Mas jejum não é para isto, gente. Jejum é para tu estás diante de Deus. Deus, eu quero que tu faças o melhor nesta situação. É uma situação que eu estou encurralado, que eu estou com dificuldades. Até pode ser uma situação assim, mas eu quero viver a tua vontade. Eu quero me dispor para receber de ti o que tu tens para mim. Eu digo, o conceito de jejum não é uma barganha com Deus, não é fazer Deus ceder aos nossos pedidos. Eles não entendiam isso como uma garantia de vitória ou como uma moeda de troca para exigir ou determinar algo em nome de Jesus. E este é um ponto que eu quero ressaltar. Porquê? Porque muita gente usa o jejum assim. Acha que o jejum é uma forma de empurrar Deus. Deus, olha, se é preciso, este é o último empurrão. Tens que fazer porque eu vou jejuar. Não. Não é para isso. O jejuar tem a ver com empurrarmos a nós próprios e dizer assim, Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu quero fazer o que tu queres. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero abraçar o que tu tens para mim, mesmo que não seja o que eu quero. Porque é isso que nós vemos em Esther. Eles jejuavam para preparar a sua alma, para fazer o que é certo, para estar dispostos a aceitar o que Deus trouxesse para a sua vida pessoal. Jejum é, eu digo aí, uma predisposição da alma para buscar a Deus e a sua vontade. Agora alguns pensam que isto é coisa do Velho Testamento, não é? Como estamos na Nova Aliança, está tudo bem, podemos comer e beber e nos alegrarmos. E claro, podemos e devemos comer e beber e nos alegrarmos, mas a Bíblia fala também de jejum como uma prática. Também lá é dito quando vocês jejuarem. O que é que está implícito quando jejuarem? Está implícito que nós vamos jejuar. Quando jejuarem, significa que há uma expectativa no Sermão da Montanha que discípulos vão jejuar. A forma, o momento, a altura, o processo é com cada um. Jesus jejuou no deserto 40 dias e 40 noites, possivelmente com água, usando água, porque nenhum homem pode viver sem água. Até é interessante, porque por isso é que quando ele diz que ele teve fome, não diz que ele teve sede. A cura do endemoniado, quando Jesus disse esta libertação só pode ser feita com oração e jejum. Quando há a seleção dos missionários, em que eles buscam a vontade de Deus, quem é que seria como missionário da igreja da Antioquia, em Atos capítulo 13? Eles jejuam e buscam a direção de Deus. Então, agora, quando nós fazemos isto também, isto não nos dá mais mérito. Lembra-se do que eu falei no princípio, não dá mais mérito às pessoas que fazem, àquelas que não fazem, não, mas aquilo que dispõe-nos a nós para vivermos o que Deus tem para a nossa vida. E nesse aspecto vai nos ajudar a crescer na nossa fé e na nossa caminhada com Jesus. Mas não é por nós fazermos, automaticamente vamos receber o que quer que seja, porque se alguém jejuava, seriam os fariseus, e, no entanto, as motivações dele eram erradas. Por isso, o jejum não pode ser uma forma de religiosidade aparente ou falsa, mas tem que ser algo de coração para buscar a Deus acima de tudo e a sua vontade. E neste ponto eu quero vos encorajar a encararmos o jejum como realmente revelar as coisas que nos controlam.
eu quero falar sobre isto. Porque quando eu jejuo, eu não sei como vocês, mas eu raramente fico mais espiritual. Pelo menos no primeiro momento. Às vezes fico mais irritado, fico mais chateado. Não sei se acontece com alguém. Comigo acontece. Ou seja, vem ao de cima uma série de coisas. Eu peço, se calhar é por causa do meu jejum que está a acontecer. Eu achei interessante esta leitura da celebração da disciplina de Robert Foster, que ele diz assim: cobrimos com alimentos e com outras coisas boas aquilo que está dentro de nós. Mas no jejum, estas coisas vêm ao de cima. Se o orgulho nos controla, isso será revelado. Ira, amargura, ciúme, discórdia, medo, se estiverem dentro de nós, vão aflorar-se durante o jejum. A princípio iremos racionalizar dizendo que a ira é devido à fome, e depois vamos descobrir que estamos irados por causa do espírito de ira que está dentro de nós. Podemos nos alegrar neste conhecimento porque sabemos que a cura está disponível mediante o poder de Cristo. Isto trouxe alguma descanso à minha alma, ou clarificação. Quando eu jejuo, nem sempre eu me torno mais aparentemente espiritual. Às vezes as primeiras coisas que vêm ao de cima são coisas que não são muito boas, mas que revelam o que está verdadeiramente lá dentro. Então eu vos quero encorajar. Não é se jejuarem, é quando jejuarem. O que eu vos quero encorajar é conseguirem perceber que isso não é uma coisa só para alguns mais espirituais, uma coisa para aqueles que são cristãos, discípulos de Jesus. Encontrem um espaço, um momento. E claro, cada pessoa vai determinar, e como a palavra diz, quando jejuares, lava a cara, põe rímel. Ou seja, não tens nas vistas que estás muito triste, não é? Porquê? Porque não é para os homens te verem, mas é para Deus te ver. E para que tu mostres uma coisa. E foi uma coisa que me veio à minha mente enquanto fiz o meu último tempo com Deus. Que eu tenho mais fome de Deus do que fome da comida. E eu acho que isto é, quando chegas a este ponto, para perceber que Deus é mais desejável do que a comida que tu perdes, então Deus torna-se o centro do jejum. E eu acredito que quando nós jejuamos e buscamos a direção de Deus, nós vamos ver as coisas acontecer. Nenhum de vocês estava aqui, a não ser o meu filho João, que está ali sentado, pequenino, na casa do Clark e da Ivone, missionários connosco aqui no princípio da igreja. Tínhamos sido mais ou menos expulsos da minha casa porque cantávamos. Os vizinhos não gostam de música, agora me metem uma cantoria que eu não gosto. Mas eles pediram-nos para nós não fazermos mais reuniões ali. Então mudámos para a casa do Clark e da Ivone. E quando fomos para a casa do Clark e da Ivone, o que é que os vizinhos deles fizeram? Pediram para não termos mais barulho naquela casa, porque uma igreja numa casa nunca se viu. Não é? Num país católico, onde há templos, como é que se vai meter uma igreja numa casa? Não é? Então pediram-nos para sair. Nessa altura nós ficamos desesperados. Ninguém nos queria alugar casas. Foi naquela altura em que a Universal, do Reino de Deus em Portugal, fez aquela guerra para comprar o Coliseu do Porto. Lembram-se disso? Alguns se lembram? E aquilo criou muitas polémicas aqui na comunidade da cidade do Porto. Ninguém queria alugar os evangélicos. Parece que o nosso dinheiro não era a mesma coisa que o dinheiro dos outros, eu dizia. Naquela altura nós jejuámos e buscámos a Deus. E várias vezes na nossa história de igreja isto aconteceu. Se calhar, e tenho de confessar, o conforto e às vezes vivemos em momentos diferentes nos leva a esquecer a importância de sintonizarmos o nosso coração com Deus, no jejum também. Eu vos quero encorajar a buscarmos a Deus, a fazermos estas práticas, estas disciplinas espirituais, como algo intencional em nossa vida. Não digas a Deus, Senhor, se tu queres que eu tenha um tempo a sós contigo, para ler a Bíblia
e orar, então acorda-me e Deus não os vai deixar dormir toda a noite e vocês ficam zangados com Deus. Não, procurem estabelecer este hábito em vossa vida. Deus põe isto no vosso lado e Deus diz: tira tempo para me encontrar, para me conhecer, para ter um relacionamento comigo, para ter uma espiritualidade sadia. E estas 3 ferramentas são ferramentas para trazer uma boa espiritualidade em nós. Falar com o Pai de uma forma constante. Preparar o nosso coração da prática de jejum. E claro, isto vai ter de ser a tua decisão, a minha decisão. Recordo o que eu disse no princípio. Disciplinas espirituais é uma decisão, uma disposição tua e minha para obedecermos a Deus. E estas 3 disciplinas é parte disso.